de volta com o Plantão de Notícias. São 12 horas e 25 minutos agora no Plantão de Notícias. Como anunciamos no começo do programa, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a ex-prefeita de Caruaru e pré-candidata ao governo do estado, Raquel Lira, que cumpre agenda hoje aqui em Surubim. Inclusive, hoje pela manhã já esteve na Feira Livre da cidade e também no Mercado Público. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Alan, ouvintes da Rádio Integração. Uma alegria poder estar aqui. Eu quero cumprimentar o ex-prefeito Flávio Nóbrega, o ex-vice-prefeito Guilherme Nóbrega, Joana Leal, que está caminhando aqui com a gente, ao pré-candidato a deputado estadual Alan Carneiro. Uma saudação especial ao prefeito de Vertentes, Romero, que está com a gente também, caminhando nesse dia de hoje. A gente tinha anunciado aqui a entrevista para meio-dia, mas houve um atraso. Inclusive você surpreendeu com a feira daqui, né? Enorme, eu não imaginei nunca que a gente ia demorar tanto a conseguir chegar aqui. Como é que foi o passeio na feira, hoje a visita à feira? Olha, eu tenho andado muito Pernambuco e eu venho de uma cidade de feira, né? Caruaru é conhecida e reconhecida nacionalmente pela força da sua feira. E eu estou andando nas cidades pelas feiras, ouvindo e vendo as necessidades da população a partir da conversa com as pessoas simples, feirantes, pessoas, os amantes da feira, moradores de cada uma das cidades. A gente tem feito uma maratona de feiras e para mim é uma alegria imensa poder andar com gente que tem muito serviço prestado a essa cidade, como o ex-prefeito Flávio, que hoje teve muitos encontros e reencontros com sua população, com Joana, e também agradecer o carinho desse povo e pedir desculpas, porque eu gosto de conversar, Flávio e Joana também gostam. Então a gente demora muito em cada banco. A gente acabou não conseguindo fazer a feira toda, mas a gente visitou o mercado de farinha, visitamos a feira da Sulanca e parte da feira de frutas. A gente tem um compromisso de voltar e fazer o restante da feira. Conversamos um pouco com os toyoteiros, passei batido pelos mototaxistas, mas quero mandar uma saudação para eles. Conversamos com comerciários, com comerciantes da cidade, e é muito bom poder ser acolhida por quem faz parte também do nosso agreste. Caruaru, de certa forma, é sempre referência para essas cidades, porque quem está vendendo Sulanca, compra em Santa Cruz, compra em Caruaru. Quem está vendendo fruta, compra na SEACA, na Central de Abastecimento de Caruaru, e consegue ver um pouco do trabalho que a gente fez à frente da Prefeitura de Caruaru nesses últimos 2 mandatos. Raquel, e nessa sua visita aqui à Feira Livre de Surubim, o que é que você ouviu das pessoas que você estava conversando? Eu ouvi o que eu tenho ouvido no agreste todo. A necessidade que a gente tem de fortalecer a segurança pública. Ouvimos relatos de pessoas que tiveram todos os seus bens assaltados e roubados. A gente sabe que essa é uma rota de integração do polo de confecções. Surubim é uma cidade que precisa ser melhor integrada ao polo. Isso tem a ver também com a qualidade das nossas rodovias. A PE 90 e a PE 83 são fundamentais para isso. A PE 90, que liga Toritama a Carpina, ela faz com que toda essa população e o escoamento da produção possa ser feito de maneira adequada. A gente tem ainda a necessidade, um pouco mais abaixo, do complemento da ligação, da duplicação da BR-104, para poder fazer a conexão com a PE 90 e, com isso, permitir a melhor integração da cidade de Surubim, que já vive muito do polo de confecções do Agreste. Eu perguntava aqui de que vivia o povo que vive na zona rural. E muitos dos trabalhadores da zona rural, que quando chove um pouquinho, planta milho e feijão, eles vivem, sobretudo, da máquina de costura. É assim também em Santa Cruz do Capibaribe, em Toritama, em Caruaru, especialmente no 2º distrito da zona rural de Caruaru. E a gente precisa não só garantir que essas pessoas que trabalham na confecção possam ter segurança, possam ter acesso à estrada de qualidade e acesso à água. Nós estamos no século XXI e a gente ainda convive com a falta de água na casa das pessoas para questões básicas, para cozinhar, para beber, para lavar roupa, para tomar banho. A gente precisa de água também para gerar novos negócios e água para a agricultura familiar, porque o nosso povo, ele quando dá a chuva ele planta, mas não pode depender só da chuva. Tem que ter barreiro, tem que ter barragem, tem que ter água canalizada para a população. E a gente precisa garantir
qualificação profissional. Vi muitos jovens. Em Pernambuco, infelizmente, nós temos muita gente, 40% dos jovens de 16 a 24 anos que nem estuda nem trabalha. E esse jovem ele precisa de oportunidade. Então, a gente só consegue enfrentar essa questão se a gente der qualificação profissional para costura, para máquina de costura, para mecânica de moto, para todos os cursos de atendente de comércio, de comerciário, comerciante, recepcionista e todas as nossas potencialidades. Eu sei que Surubim é um polo educacional e o polo educacional também precisa ser fortalecido a partir de cursos promovidos no ensino médio e técnico e também pela Universidade de Pernambuco, que foi se deteriorando ao longo do tempo através dos polos descentralizados que estão, infelizmente, funcionando de maneira muito precária. E onde não tem, precisa ter. Seja por ensino à distância, seja por qualificação técnica, aliada com as escolas técnicas e aumentadas com as escolas técnicas. Então, quando a gente vê o enredo do que a gente precisa fazer no Agreste Setentrional, é muito aquilo que a gente precisa individualmente fazer nas nossas cidades. Tem a ver com garantir melhor estrutura. Esse governo não liderado por Paulo Câmara, que tem 70% de rejeição em qualquer uma das regiões em que a gente vá, porque ele não entrega resultado. A gente precisa virar essa página e garantir as nossas cidades e as nossas regiões poderem ter os seus potenciais valorizados. A gente fez em Caruaru um trabalho que fez com que a gente pudesse, em dezembro de 21, celebrar geração de emprego recorde dos últimos 20 anos, mesmo depois da pandemia. O governo Paulo Câmara se especializou em cobrar tributo, mas ele não entrega resultado. Ele sufoca o pequeno empreendedor, ele afugenta o grande empreendedor. Todo mundo aqui que paga IPVA sabe muito bem do que eu estou falando. Até para ter a moto que vem da zona rural para poder fazer a feira na cidade, é apreendida, porque não tem dinheiro para pagar IPVA. E não tem segurança, não tem polícia para fazer segurança, mas tem polícia para apreender moto. Olha só, isso aí é um desassossego. É um desarranjo do que deveria ser a política e a estratégia de segurança pública do governo de Pernambuco. Eu mando uma saudação especial ao vereador, me permita aqui. Pois não? Fabrício Brito, que abriu os microfones da Rádio Pop, com a irmã aqui da Rádio Integração, e manda uma saudação especial também para os toyoteiros e mototaxistas da cidade de Surubim e de toda a região. Raquel, você foi delegada da Polícia Federal, e quais são suas propostas para a segurança aqui na nossa região? Inclusive, você tem dito que em Caruaru conseguiu melhorar a questão da segurança pública. Quais são as propostas aqui para essa nossa região? É isso, os números não mentem. A gente teve prêmio nacional de reconhecimento pelo trabalho que a gente fez através do programa Juntos pela Segurança. Para quem está nos ouvindo e não se lembra, Caruaru chegou a ser uma das 3 cidades mais violentas do Brasil. A gente estava estampado nas páginas policiais de jornais nacionais e internacionais. E eu disse que pessoalmente iria cuidar da segurança pública. Mas vão me dizer assim, mas o papel de segurança não é do prefeito, é do prefeito também, é da prefeita também. Com 17 dias de governo, a gente reuniu 700 pessoas, todas as forças operacionais de polícia, militar, civil, científica, federal, rodoviária federal, guarda municipal, judiciário e ministério público e todos aqueles que dialogam com a prevenção da violência. Porque a gente tem que agir com a repressão qualificada e com a prevenção andando lado a lado. Porque quando entra a polícia, se a gente não vier com política pública, com creche, com qualificação profissional, com geração de emprego, quando a polícia sai, a bandidagem toma o lugar de novo. Então a gente precisa, em Pernambuco, infelizmente, o Pacto pela Vida morreu. Aquele que a gente conheceu na época de Eduardo Campos, que reduzia sistematicamente a criminalidade, não existe mais. Em Caruaru, em 5 anos, a gente reduziu em 50% os crimes de homicídio. E os crimes contra o patrimônio foram reduzidos em 70%. Este ano, infelizmente, Pernambuco já aumentou os homicídios em 11%. E a gente em Caruaru, nesses primeiros 4 meses do mês, já celebra 40% de redução de homicídio. Não é bala de prata, não é solução fácil para problema difícil. É fruto de muito trabalho integrado. E é difícil integrar. A gente recebeu o prêmio de Prefeita Amiga da Criança, da Fundação Abrinq. A gente bateu recorde de investimento na educação do nosso município. Fizemos o maior investimento em creches da nossa história. Eu sei que aqui tem 2 creches, não é isso, Flávio? 2 creches. Caruaru, a gente inaugurou
em 5 anos e poucos meses de governo, saímos de 1.000 vagas de creche, 1.500 de educação infantil, para mais de 7.800 vagas de creche e educação infantil. Isso é combate à desigualdade, porque garante a criança com 5 refeições por dia. A gente coloca médico na escola, dentista, oftalmologista, entrega o óculos, cartão de vacinação com o programa Saúde da Família, nutricionista. E sabe o que mais? A gente colocou curso de qualificação profissional para a mãe das crianças que estão em creche, dentro da creche, porque a criança está estudando e a mãe está aprendendo um ofício. E o que é que a gente precisa fazer em Pernambuco? A gente precisa reestruturar a segurança pública no nosso estado, criar um Juntos pela Segurança Estadual. As tropas de polícia militar, civil e científica, elas estão desmotivadas. A maior parte dos municípios pernambucanos, estou aqui com o Sérgio de Vertente Tulério, são cobertas com uma dupla de policiais fazendo ronda 2 horas por dia. As delegacias sucateadas, com os policiais fazendo cotinha para comprar água mineral e para pagar a internet. E como é que a gente vai pegar uma tropa desmotivada desse jeito, fechando o plantão no final de semana, as delegacias da mulher funcionando em horário de expediente, de 8 às 18, e não funcionando no final de semana? Como é que isso pode acontecer se o crime contra a mulher acontece à noite e nos finais de semana, dentro de casa? Então, para a gente inverter essa história, a gente precisa garantir mais efetivo das polícias, a gente precisa fortalecer a estrutura das polícias militar e civil, garantir a polícia científica funcionando de verdade. Me permita aqui. Pois não, pode ficar à vontade. Tá bem frio aqui hoje em Surubim. Garantir, né? Então, a polícia, é isso. A polícia civil funcionando de verdade, com as delegacias estruturadas e a polícia científica cumprindo o seu papel. Todo mundo sabe, se tem alguém aqui que morre, que precisa de perícia científica, vai para onde, me diga? Tem a perícia científica, vai para Caruaru? Caruaru ou Recife? Ou Recife. É uma via crucis. Além da família perder o seu parente, ainda tem que esperar poder ir para Caruaru, que funciona em um local inadequado, porque o prédio do Complexo de Polícia Científica está parado há 7 anos, como está parado de Palmares, como foi prometido em Serra Talhada e Oricuri. E infelizmente a família que tem alguém que morreu espera, vai lá o corpo ser periciado em Recife ou ser periciado em Caruaru, não tem direito a velar o corpo se não tiver dinheiro para embalsamar o corpo, porque passa 24 horas, 48 horas para poder o corpo voltar. Eu tenho dito que em Pernambuco não se tem sequer o direito nem de nascer nem de morrer. Não tem direito de nascer porque não tem maternidade pública. Porque a imensa maioria dos municípios não tem uma maternidade decente para garantir que os filhos de Pernambuco possam nascer com dignidade. Eu venho aqui como alguém que construiu uma maternidade nova no meu município, com capacidade de 400 partos por mês. A gente vai construir 5 grandes novas maternidades no nosso estado. A cidadã de Pernambuco que ficar grávida saberá exatamente onde seu filho vai nascer. Então, assim, a gente cuidar de segurança é gerar oportunidade, é fazer com que o Estado não seja só cobrador de imposto, é cuidar das nossas estradas e da nossa água para chegar nas cidades e permitir que com segurança pública, porque eu já fiz, com a minha experiência de procuradora, de delegada, de prefeita, eu sei como fazer em Pernambuco. E a gente precisa arregaçar as mangas e não vir com solução fácil para problema difícil. E não vir com promessas que não serão cumpridas. Eu venho como alguém que tem capacidade de trabalho e de entrega de resultado. E é essa experiência, à frente de toda a minha trajetória de vida, como advogada do Banco do Nordeste, procuradora do Estado, delegada de Polícia Federal, 2 vezes deputada estadual, secretária de Criança e Juventude do Governo do Estado de Pernambuco e 2 vezes prefeita de Caruaru, querer mudar e poder mudar a realidade de Pernambuco. Raquel, esse mês de julho é um mês decisivo, né? O prazo para as convenções termina em 5 de agosto. Você já tem data definida para anunciar quem serão os candidatos a vice e a senador na sua chapa? Bem, a gente tem um time massa. E o que é importante? Desde que eu assumi a presidência estadual do PSTB em março do ano passado, que a gente teve 2 propósitos. O primeiro, de preparar o partido para disputar as eleições deste ano. E nós estamos aqui com a chapa proporcional de candidatos a deputados estaduais e candidatos a deputados federais muito forte.
Aqui hoje com a gente no estúdio está Alan Carneiro, de Santa Cruz, foi candidato a prefeito, perdeu por 200 votos as eleições. E estou aqui com o delegado Francisco Rodrigues, candidato a deputado, pré-candidato a deputado federal, presidente da Associação de Delegados de Polícia de Pernambuco. Está nos ajudando, inclusive, a preparar o nosso plano de governo para a segurança pública, como alguém que conhece de dentro das estruturas as necessidades da nossa gente e para a segurança pública. A gente montou chapas que permitem a gente eleger de 5 a 7 deputados estaduais e pelo menos 2 candidatos a deputado federal. Temos pessoas como o ex-senador Armando Monteiro Neto, como a deputada estadual Priscila Krause, como o deputado estadual Álvaro Porto. Temos pessoas como o prefeito do nosso time, o prefeito Romero Leal, o ex-prefeito daqui, Flávio Nóbrega, o ex-vice-prefeito Guilherme Nóbrega. E o melhor disso tudo é que a gente tem nomes para a gente poder escolher a melhor proposta na composição das nossas chapas para a gente vencer as eleições. Mas o que é mais importante, não existe aqui o projeto de Raquel. Eu não acordei um dia, e eu digo sempre isso, com vontade de ser governadora de Pernambuco, candidata a governadora nestas eleições. Eu estava como prefeita de Caruaru e fui chamada lá pelo povo de Pernambuco para poder colocar o meu nome à disposição e a minha trajetória de vida para poder mudar Pernambuco. Eu nem imaginava que este ano poderia estar como candidata a governadora. Mas eu, andando por Pernambuco, a partir de setembro do ano passado, Lucena, a gente foi andar as cidades e percebi que o sentimento de abandono do governo do estado que eu senti em Caruaru, pelas obras inacabadas, pela falta de priorização do agreste de Pernambuco, existia no estado inteiro. Na região metropolitana do Recife, até o sertão do São Francisco. Um sentimento de alguém que governou o estado como governador de Pernambuco, olhando para o rio Capibaribe e sem ter a condição de enxergar as necessidades da vida real de quem faz o interior do estado de Pernambuco. Dito isso, eu fui convidada e convocada pelos partidos, pelas forças políticas que estão junto com a gente, pelo povo de Pernambuco, que me coloca bem situada nas pesquisas. Todas elas que foram publicadas até o dia de hoje nos colocam no segundo turno das eleições. E é com essa força que eu me coloco à disposição do povo do nosso estado. Apresentaremos no tempo certo o vice-governador, vice-governadora e o senador ou senadora que comporão a nossa chapa. Mas tenha certeza que quem estiver junto com a gente representará esse sentimento de mudança e de esperança que o povo de Pernambuco quer num tempo novo para o nosso estado. Você pretende anunciar antes das convenções ou pretende já anunciar praticamente na convenção? A gente vai utilizar o calendário eleitoral a nosso favor. Você muito bem disse que o prazo é do dia 20 de julho a 5 de agosto. A gente está organizando a convenção, definindo a data. Ontem tivemos reunião do nosso conselho político. Passamos mais de 3 horas conversando sobre o momento que nós estamos vivendo e como é que a gente vai seguir daqui por diante. Tive aqui, Surubim é uma cidade super importante, como Santa Cruz do Capibaribe, como Caruaru, como Garanhuns, onde eu vou terminar o dia de hoje. São polos regionais de desenvolvimento e o nosso trabalho será apresentar as nossas lideranças, quem está junto com a gente, e que essas lideranças possam nos apresentar também. E quando chegar o momento da televisão, nas redes sociais que agora já estão funcionando, e aí eu convido a você que está nos ouvindo a nos acompanhar nas redes sociais, através do meu Instagram, Raquel Lira Oficial, Raquel Lira com Y, e também a poder colaborar com o nosso plano de governo através do site www.raquellira.com.br/plano de governo. Lá você pode dar a sua contribuição. Mais de 2.000 pessoas já entraram no nosso site para contribuir, colocando uma sugestão para a gente fazer um Pernambuco melhor, ou por região, ou por área temática de interesse, para a gente poder fazer todo esse movimento que Pernambuco precisa junto com você. Eu queria agora, Raquel, que você falasse um pouquinho. Se fala muito em questão de estrutura de campanha, que candidato A tem tantos prefeitos, candidato B tem tantos, candidato C tem tantos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque você aparece na maioria das pesquisas como a segunda colocada. E essa questão de apoio de prefeito, como é que você vê essa questão? Eu acredito sempre na relação direta com o povo. Eu vi Flávio aqui andar com o povo. Eu vi Joana aqui andar e conversar com o povo. E de quem conhece pelo nome as pessoas. O feirante sabe de onde vem, onde é que mora, o que é que fez para poder ajudar aquela população. No momento em que as pessoas mais precisam, o político, o líder, precisa estar presente. E eu fiz isso em Caruaru. Quando bateu a enxurrada na nossa cidade, eu estava na lama junto com o povo.
Quando a gente pôde construir as casas, foi a população mais pobre que a gente deu as casas. 4.500 habitações construídas na nossa cidade. Quando a violência bate, é na periferia que ela acusa mais. A gente começou o nosso governo em Caruaru de fora para dentro. O centro da cidade foi ver o meu serviço com 2 anos de governo, porque a gente foi chegar onde as pessoas não chegavam. E é assim, construindo essa relação direta com a população. É claro que as lideranças políticas estão aqui com a gente, todo mundo pode ver. Quem está aqui acompanhando pela internet, pelas redes sociais, o nosso trabalho, pela rádio, vai saber muito bem as lideranças que nos acompanham. Mas o que eu quero mesmo é poder levar essa mensagem de fé e de esperança andando olho no olho com a nossa população. Eu desafio o governador Paulo Câmara a fazer isso. Ele não tem condição de fazer, porque ele prometeu muito e fez muito pouco, porque ele brincou com a esperança da nossa gente. A gente vai aqui continuar percorrendo com esse mesmo sentimento e energia que eu estou aqui hoje. Nós iremos percorrer o estado inteiro, como já vimos vendo há quase 12 meses. Eu cuidei de Caruaru. O povo de Caruaru sabe muito bem da relação franca e leal que eu tive com ele e com a população de lá. A gente quer poder ter essa mesma relação com o povo de Pernambuco. E aí as lideranças políticas, elas se apresentam. Nós temos as bandeiras nossas, serão levantadas nos 184 municípios de Pernambuco. Com prefeito, com ex-prefeito, com liderança, com vereador, com comerciante, com empresário, com a juventude que está com a gente, pelas mulheres que estão com a gente. Porque se a gente quer mudar Pernambuco, a gente não vai fazer isso de cima para baixo. Não adianta ter 130 prefeitos e ter 70% de rejeição. Porque essa é a realidade do PSB hoje em Pernambuco. Eles se vangloriam de ter 130, 140, 150 prefeitos que muitas vezes constrangidos estão esperando um aceno de uma rua, de um calçamento que foi prometido há tanto tempo atrás e que não foi entregue. A gente, vê só, eu não prometo nada. Aliás, eu prometo muito pouco, mas o meu compromisso mesmo é de trabalho. Eu prometo aqui, eu me comprometo a construir 60 mil vagas de creche em Pernambuco. Mas eu estou entregando lá, deixando Caruaru com 7.800. E se eu fiz em Caruaru, eu posso fazer em Pernambuco. Eu me comprometo a fazer o maior programa habitacional da história de Pernambuco. E nós entregamos 4.500 casas em Caruaru. Por que eu não posso fazer por Pernambuco? Eu me comprometo a entregar 5 grandes novas maternidades. E eu entreguei uma em Caruaru, com capacidade de fazer 400 partos por mês. É com essa energia, com essa capacidade de trabalho que nós iremos firmar os nossos compromissos de trabalho com Pernambuco, Alain. Não é simples mudar a realidade das coisas. Não tem bala de prata, não tem um salvador da pátria, se não for a partir de ter capacidade de liderança, capacidade de planejar, de enxergar os sonhos da nossa população, transformá-los em projeto e do projeto transformar em realidade na vida do povo. Tem gente que faz discurso, mas nunca fez a realidade prática. Tem gente que faz promessa e descumpriu. Eu venho aqui com as mãos cheias de serviço prestado e unida com pessoas que já prestaram serviços também às suas cidades. É assim que a gente vai no próximo, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2023, se o povo me confiar essa honra, governar Pernambuco. No mês de maio você chegou inclusive a conversar com o Miguel a respeito de uma possível composição. Então a sua candidatura está firme, não é possível desistir nesse momento, está mantida a candidatura ao governo do estado. Mantida a candidatura, e não é por um desejo meu, é por um desejo do povo do nosso estado que me convocou para representar esse sentimento de mudança que Pernambuco precisa. Respeito todas as candidaturas de oposição, mas sou pré-candidata a governadora de Pernambuco e nas convenções o meu nome será ratificado como candidata a governadora de Pernambuco, tão logo os partidos se reúnam e a gente apresente para a sociedade os nossos candidatos a deputados estaduais e federais e os candidatos a governadora, no caso, vice-governador ou governadora e também a senador ou senadora de Pernambuco. Olha só, eu vejo isso também, não só Miguel, e aqui sem querer personificar isso nele, mas tem muito machismo nessa história. Veja só, eu fui prefeita de Caruaru por 2 vezes. Eu fui reeleita com 70% dos votos. Nós temos lá uma aprovação de mais de 80% da nossa população.
A gente tem aqui, qualquer pesquisa nos colocam no segundo turno. E essa não é uma corrida de curta distância, não é um tiro de 100 metros, é uma corrida de longa distância. Eu já derrotei 2 vezes o PSB em Caruaru. E não fui eu não, foi o povo da nossa cidade que sabia que precisava de mudança. E eu representei a mudança lá em Caruaru. Eu quero me apresentar ao povo de Pernambuco como alguém que tem capacidade de trabalho, que tem um currículo de prestação de serviços no serviço público e ao nosso povo, como deputado estadual, como secretário de Estado. Eu passei aqui pela Casa das Juventudes de Surubim. Eu fui secretário de Criança e Juventude do Governo do Estado de Pernambuco. Eu inaugurei uma Casa da Juventude lá em Vertente do Lério, em Bom Conselho, em Garanhuns, em Caruaru. É com essa energia que a gente quer poder fazer para o Pernambuco todo. Então, eu vejo até um quê de machismo. Por que é que não serei candidata a governadora? Ontem eu tive um encontro lá em Gravatá com vereadoras mulheres. Estão falando de tudo sobre mim. Estão dizendo que eu tenho ciúme, que eu armo barraco. Meu Deus do céu, essas características nunca se fala para homem. Eu disse a Ana Célia, inclusive, prefeita daqui, eu cumprimento ela e mando uma saudação. Ela estava lá na reunião, eu disse, Ana Célia, me diga uma coisa, já disseram para algum prefeito homem que ele estava nervoso? Já disseram aqui para algum candidato a governador homem que ele tem ciúme de outro candidato? Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo a política. O meu compromisso com Pernambuco nessas eleições é debater a vida real da nossa gente. Não adianta aqui querer nacionalizar o debate e entregar nas mãos do presidente da República a solução de Pernambuco, não. É claro, Paulo Câmara passou por 3 presidentes da República, por Dilma, por Temer, por Bolsonaro e não entregou o que Pernambuco precisava. O pernambucano vai escolher o seu presidente e eu, se for governadora de Pernambuco, terei a capacidade de, assim como fiz em Caruaru, fazer os projetos e buscar os recursos que são necessários para entregar os resultados que Pernambuco precisa na saúde, na segurança, na geração de emprego e na água, botar água na casa da nossa gente. Já que você falou em presidente, você vai aguardar uma definição do seu partido, uma definição nacional, para definir a questão do apoio a presidente da República? É isso. O nosso partido tem uma negociação aberta com o MDB, com o Cidadania, na construção de uma alternativa para melhorar e aperfeiçoar o debate sobre os problemas reais do Brasil. A gente vive um momento difícil no Brasil, mas eu quero dizer que está muito mais difícil em Pernambuco. Da região metropolitana do Recife, de todos os estados brasileiros, a do Recife é a mais pobre de todas. A gente é o estado com mais desempregados no Brasil. Nós somos o pior estado para empreender no Brasil. E nós somos o 2º maior estado em morte por arma de fogo no Brasil. Não tem... A gente precisa de parceria sim, mas precisa mesmo de alguém que tenha capacidade de trabalho. Porque se Paulo Câmara diz que tem 8 bilhões de reais para investir, que ele possa fazer isso em função do nosso povo. E que possa começar pela quantidade de obras inacabadas que Pernambuco tem, infelizmente. Você acha mesmo que vão tentar polarizar aqui a eleição em Pernambuco? O pessoal de Lula, o pessoal de Bolsonaro, que vai ser essa polarização? Do ponto de vista nacional, a eleição já está polarizada. Existem 2 candidatos que se apresentam para o Brasil numa polarização muito forte. É verdade, do presidente da República, Bolsonaro, e do ex-presidente Lula. Em Pernambuco, o pernambucano vai saber escolher o seu candidato a presidente. E isso, o que eu quero colocar aqui, é que não tem presidente que resolva o Estado se o governador não souber fazer. Não tiver capacidade de liderança, de articulação, de tirar os sonhos do papel e transformá-los em realidade na vida da nossa gente. Quem quer que seja o presidente da República, terei a responsabilidade de buscar recursos para Pernambuco. E se a gente tiver um caixa equilibrado, organizado para quem mais precisa, olha só, eu vou dizer uma coisa. O ano passado, o governo do estado de Pernambuco executou 95% do orçamento dele. De tudo que tinha planejado, de 100%, ele executou 95%. Quer dizer, então, que ele até tem capacidade de executar o orçamento. Mas as prioridades não são as prioridades da vida do povo. Porque, na prática, a gente tem um hospital regional do Agreste lotado. A gente tem gente que precisa de cirurgia aqui, que vai parar no Recife sem saber nem para onde vai. E fica lá a maca da ambulância esperando o tempo inteiro. A gente vai a mulher ter filho, onde é que vai parar? Vai pro Jesus Nazareno em Caruaru, vai pro IMIP no Recife, peregrina para Moreno, para Vitória, mas não sabe, a mãe sai sem o marido, sem a avó da criança, porque não tem dinheiro para pagar o combustível para poder seguir o carro, e a gente não sabe onde o menino vai nascer. Então, o que falta de verdade também é priorização da população.
priorização. Se tem 8 bilhões, governador, termine a adutora do Agreste. Se tem 8 bilhões, governador, termine a adutora do Alto Capibaribe. Se tem 8 milhões, governador, termine a adutora de Serra Azul, que nem precisa de dinheiro, porque o dinheiro está depositado, que é dinheiro do Banco Mundial, depositado no caixa do governo do estado de Pernambuco. Então tem muita coisa que precisa ser feita. E nacionalizar o debate em Pernambuco, sobre Pernambuco, a gente não vai deixar que isso aconteça. Você ressalta muito o papel da mulher na política, né? É possível que na sua chapa tenha mais uma mulher como candidata a vice? Fala muito na Priscila, né? É Priscila isso, Krause, e veja que momento que a gente está vivendo. As duas pessoas que lideram como pré-candidatas ao governo, sou eu e Marília. Somos duas mulheres, é uma quebra de paradigma em Pernambuco. Pernambuco, me parece, pelas pesquisas que estão colocadas, que quer eleger uma mulher. E eu me coloco à disposição do povo de Pernambuco, oferecendo a minha trajetória e a minha capacidade de trabalho e de unir e de liderar time para mudar o nosso estado. É possível, sim, que a gente tenha mais de uma mulher na nossa chapa. Temos a deputada estadual Priscila Krause, que poderia, inclusive, disputar qualquer cargo, inclusive de governadora, mas que está aqui no projeto, não por um projeto pessoal, abrindo mão, inclusive, da possibilidade de reeleição, na reeleição, segundo ela diz, mais fácil que ela teria na vida, porque na nossa chapa a gente vai eleger de 5 a 7 deputados, e ela, por toda a sua capacidade de trabalho, tem a capacidade de se eleger. Eu vou estar com ela em Garanhuns logo mais, numa reunião com 500 pessoas, na cidade de Garanhuns. Ela está colocada também, como tantos outros que já se colocaram, que estão pelo projeto, que não estão por um projeto pessoal, como o senador Armando Monteiro Neto. Pode ser inteiro, senador, então, Armando, candidato. O senador Armando Monteiro pode ocupar qualquer lugar, inclusive de governo do estado. Mas aqui ele disse, não serei candidato a governador, estou no projeto que tem como líder Raquel Lira e estou aqui para cumprir qualquer papel, como vem cumprindo até o presente momento, porque foi com ele que eu conheci Joana, foi com ele que eu conheci Flávio, foi com ele que eu conheci tanta gente que ele já conheceu por andar Pernambuco mais do que eu e me apresentou com muita generosidade ao povo de Pernambuco, que conhece ele como candidato a governador, como deputado estadual, como senador da República. Raquel, queremos agradecer aqui a sua participação. Como você disse, tem outros compromissos aqui na região, né, em Garanhuns, que não é tão perto aqui de Surubim. Então, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui em nossa emissora. E no meio do caminho ainda vou fazer umas reuniões, viu? Pelo meio do caminho, nas cidades, eu vou parando e fazendo encontro. Alan, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer a sua paciência e generosidade. Tudo bem. Agradecer a todos os que estiveram aqui com a gente nesse dia de hoje, fazendo essa caminhada. A gente pegou chuva e sol na feira, mas é muito bom sentir a energia da nossa gente. Agradeço pela generosidade do povo que nos acolheu. A você, Flávio, a você, Joana, a você, Guilherme, aos pré-candidatos que estiveram caminhando com a gente, Chico, Alan, ao meu amigo Sérgio de Vertente do Lério, a Romero Leal, prefeito de Vertentes, e me permitam, a Mário Filho, liderança aqui da cidade de Surubim. Nós vamos continuar andando por Pernambuco. A Valtinho também, meu querido, que foi candidato a vereador. Toda vez que eu cito eu esqueço, me perdoe. Me perdoe. Oi? A vereadora Nega, que veio junto com a gente lá de Santa Cruz do Capibaribe, para trazer também toda a sua alegria para andar na feira com a gente. Obrigado, Alan. Obrigado a todos da Rádio Integração pela oportunidade de estar aqui. Doutor Armando viria hoje. Viria para cá hoje, João? Mas infelizmente arriou com a gripe. Certo. Esse período tem muita gente gripada, é complicado. Muita gente. A mudança de clima tá... Realmente. Ontem, eu soube que ontem estava 13 graus lá em Garanhuns. Em Caruaru tá fazendo 17, 18 graus. E aqui também tá bem frio. Aqui também tá bem frio. A gente adora isso, né? Mas a gente adoece também. É verdade. Beijo grande, obrigada. Um abraço, beijo no coração, Raquel, de todo mundo. Boa sorte para você. Obrigado. Plantão de notícias. Voltamos já já.